Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas mais difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. O meu nome é Laila, eu sou advogada e especialista no direito das famílias e sucessões, e você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcop. Compondo essa mesa comigo, temos mais 3 especialistas. Uma médica da psiquiatria, uma planejadora financeira e uma psicóloga. Olá, eu sou Raiza Torres, planejadora financeira. Estou de volta de longas férias. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, eu sou médica da psiquiatria. E vocês podem me encontrar nas redes sociais no @AnaGabrielaPettinelli. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você pode me encontrar nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. Lembrando que você também vai encontrar esse podcast nas plataformas de podcast e nas redes sociais com @dialogosautênticos.podcast. Gente, voltamos aqui das férias da Raiza já com um tema super polêmico para 2025. Parentalidade já é difícil. E quando a gente entra no tema parentalidade tóxica, fica difícil ao quadrado. Demais. Porque hoje a gente fala muito, porque meu pai foi abusivo, minha mãe é narcisista, tem isso, tem aquilo, mas o que seria uma parentalidade tóxica, Lilian? Então, é um conceito difícil, né, da gente identificar ou da gente bater o martelo, vamos dizer assim, né? Porque é uma linha tênue aí entre o que é controle ou o que é cuidado, o que é uma... quando você está sendo ali muito... perdi a palavra aqui. Cauteloso, isso. Quando você está sendo muito cauteloso, quando você está sendo cuidadoso mesmo, amoroso, de quando você está sendo abusivo, né? De quando você está sendo impositivo demais. Então, tem uma linha tênue nisso daí, né? Até porque algumas pessoas usam o cuidado como uma forma de controle, né? Sim. Tem essa... Então, essa linha é muito difícil. Verdade. De estabelecer ali. Mas a gente acaba vendo, né, Lilian, que assim, às vezes os pais super envolvidos, então você vê assim, a pessoa não tem espaço para fazer nada, para decidir nada, para ser ela. Você fala, olha, tá um pouco... Tá ultrapassando um limite, demais, né? E eu acho às vezes até das relações hostis, né? Assim, onde o medo impera. Eu acho que ainda é mais difícil de identificar no caso da parentalidade tóxica do que de um relacionamento tóxico, né? Porque o relacionamento, às vezes a pessoa tem dificuldade de ver, mas ali no relacionamento familiar, eu acho que deve ser ainda mais complicado da pessoa entender que tá vivendo isso, né? E a gente ainda tem essa limitação social, né? Mas é seu pai. Mas é sua mãe. Você como tem que respeitar. Tudo tivesse passabilidade por causa disso. E, gente, assim, sinceramente, como advogada de família, se você sente que o seu filho de 3 anos está te acuando, está te afrontando, está sendo super mal educado, talvez o problema não seja seu filho. Ele tem 3 anos. Exato. Ele verdade. não tem capacidade ele não tem. de definir esse processo, né? Ele está seguindo Cognitiva, exemplos, né? inclusive. Algum exemplo dentro de casa ele está seguindo. Exatamente. Ele está aprendendo um comportamento diante do que ele está vendo, presenciando, vivendo, né? Então, e realmente... diante do que funciona também, né? Porque é aquilo, se eu... Ali não é uma questão, com 3 anos, não tem... né, capacidade cognitiva ainda, para falar assim, eu vou fazer isso para minha mãe fazer aquilo, não. Mas tem uma resposta automática já, uma coisa que tá no intrínseco ali. Toda vez que eu choro, minha mãe vem e faz o que eu quero, independente do que seja. Isso virou um padrão. Então é só chorar. E é uma coisa muito pautada num raciocínio lógico, uma coisa da sobrevivência. Uma coisa que os animais têm, às vezes, assim. Você vê que, às vezes, um gato, quando ele quer comida, ele mia insistentemente dentro de casa. O meu gato faz isso, inclusive, me deixa doida. E a culpa é minha, porque eu que ensinei. Ele sabe que a hora que ele miar, ele vai ter. Uma criança tem uma reserva cognitiva de sobrevivência. Toda vez que eu chorar, eu consigo. Que eu bater, que eu fizer birra, ou outro comportamento que se aprende. Exato. Que pode ser, inclusive, toda vez que eu silenciar uma coisa muito séria que está acontecendo comigo, os meus pais não vão ficar nervosos comigo. Sim. E quando é criança, né, na infância, os pais têm todo ali um cuidado, estão tentando dar um direcionamento para aquela criança, mostrar através de exemplos e tudo mais o que
é correto na visão daquela família, ou da sociedade, enfim, tem tudo isso. Mas e quando a criança vai crescendo, né? Quando vai se tornando aí um adolescente, como que fica esse papel dos pais perante aquela criação da criança, né? Porque uma coisa é, quando você é criança, os pais definem, escolhem, fazem as coisas muitas vezes até por você, né? Ele vai definir a escola que você vai estudar, ele vai definir se você vai ter cursinho de inglês fora ou não, se você vai fazer futebol, balé ou qualquer outra coisa ou não. Muitas vezes até os amigos, né? Não, esse daqui não vou conviver mais, aquele ali é bom, pode conviver. Mas e quando você chega na adolescência ali, que você já está formando a sua identidade, como que fica isso? O limite do cuidado e do respeito. E do respeito com a autonomia daquele adolescente, né? Que está ali. Como que fica, né? Isso, né? Ainda são difíceis. Além de estarem se desenvolvendo, conquistando espaço no mundo, eles ainda são... Então, esse termo é comum, mas eu discordo dele. Você jura? Eu discordo. Ai, gente, eu tenho... Deixa eu defender meus adolescentes. Mas qual que é o ponto? Por que é tão difícil se todo mundo já passou por isso? Porque eu sei que passa, mas ele acha que é pra sempre. Por isso que fica tão difícil. Mas o ponto é, às vezes falta por parte do adulto. E aí, óbvio, porque a vida tá corrida, porque tem questões de subsistência pra resolver. Eu preciso trabalhar pra comer, pra pagar aluguel, pra fazer o mínimo pra viver. Mas assim, já tive ali. É fácil? É um pouco mais fácil, a partir dessa ótica, você entender. Fala assim, ó, eu sei que você acha que é pra sempre, que nada vai mudar, que seus amigos de hoje vão ser seus amigos pra vida inteira, que o menino que você acha bonito na escola vai ser o menino que você vai casar. Calma, eu entendo isso. Mas, a hora que você põe isso nessa outra perspectiva, fica mais fácil. Mas eu acho que não o que quer dizer que eles sejam fáceis. Então, o que eu acho que dificulta no adolescente é que ele se enche de razão. Sim. Ele sabe de tudo, ele é o mais forte que todo mundo. Então, isso, acho que eu ainda não cheguei lá. Mas, como diz... A geração que está vindo agora é uma geração diferente da nossa geração, da geração dos nossos pais. Então, são adolescentes hoje mais difíceis de lidar. Porque além deles estarem cheios de razão, eles impõem, eles dialogam assim de igual para igual. Não tem aquela coisa mais de você abaixar a cabeça porque seu pai ou sua mãe tá falando. Né? Eles enfrentam e com bons argumentos. Sim. E esse é um limite difícil. Porque assim, tá me respondendo, tá me desrespeitando. Exato. Ou tá me respondendo e está se posicionando como um adulto. Exatamente. Como uma pessoa que tá caminhando pra vida adulta. E agora que você falou isso... É tênue esse limite. Eu até pensei naquilo que eu falo. A gente não vê a criança como um ser humano. E o adolescente a gente vê como um semi-ser humano meio chato. Isso é ignorado. Mas a média da sociedade é isso. O adolescente é o aborrecente, é o problema. Nossa. Mas, e aí é que tá. A gente vive cobrando, inclusive é dado comum, assim, a geração Z, né, reivindica demais, ou não quer trabalhar, ou isso e aquilo. Mas quando você cria uma pessoa para ser completamente obediente, que não questiona, não discute, não se posiciona, mas essa pessoa chega no mercado de trabalho e ela precisa ter opinião própria, proatividade, autorresponsabilidade. Que hora que essa chave virou? É importante lembrar que esses adolescentes são os filhos das nossas gerações. Exato. Sim. A gente que criou... Você lembra o dia que a gente tava... Esses dias pra trás, eu e a Ana estávamos andando no shopping. E aí eu vi aquelas sapatilhas horrorosas. Adolescentes, vocês usam umas sapatilhas, parece de bailarina horrorosa da ponta quadrada. Nossa. E aí, gente, é muito feio aquilo. E usa aquilo com as calças curtas, de cintura baixa, larga. Tenebroso. Não que eu usasse coisas lindas na minha adolescência, mas... Não, eu usava calça jeans virada com a costura aparecendo pra fora. Né? Não, mas aí eu tirei um sarro. Estávamos eu e Ana na Zara olhando. Aí eu falei, Ana, que a Ana é mais jovem do que eu. Obviamente, não um adolescente, mas jovem. Eu falei, Ana, a sua geração destruiu a sapatilha. Olha essa aberração. E passou uma adolescente rindo da gente, tirando sarro. Gente, eu acho isso ótimo. Tem Eles que ser estavam assim, num grupinho né? de adolescentes, Contestar. a menina começou a rir, o menino arremedou, repetiu o que ela falou. Eu falei, tá vendo? Isso é adolescente. Mas ele isso eu acho discorda de certíssimo. você completamente. E como provavelmente ele tá olhando pra você e achando que você tá vestida Super mal vestida. Péssima. Tipo assim, ai, Nunca essa vou me roupa vestir de assim. velha. Tipo,
É isso. Mas e são aí, fases, né? entra nessa parte difícil que é ter um pai que vai falar assim, filha, eu entendo que você acha que a sua vida vai acabar, mas você não pode sair com a metade do seu peito pra fora. Não pode. A aba da sua bunda está aparecendo, não pode. E aí, é um outro limite tênue. É um outro ponto polêmico. Até onde vai a questão do eu tô protegendo essa pessoa, porque a gente sabe que o mundo lá fora é maluco. É maluco. Até que ponto eu tô tolhindo essa pessoa de decidir por ela mesma a roupa que ela vai vestir. É muito complicado. Mas ela tem o córtex pré-frontal dela não tá formado pra ela tomar esse tipo de decisão. Qual é o negócio? Então, como que ela vai poder tomar esse tipo de decisão sem uma orientação? Aí é que entra a questão da orientação. Mas a gente sabe que tem pais que extrapolam esse limite e que obrigam os adolescentes a vestir um certo tipo específico de roupa, a comer um certo tipo de comida. Muito, muito restrito. Gente, e sobre isso é até interessante você falar. E aí sai essa dúvida do que é lógico. Porque, em tese, o pai, ele tem a liberdade para escolher. Se ele quer ter uma educação super restritiva do tipo, tá, eu sou evangélica, minha filha, até os 18 anos você vai usar uma saia no pé, ele tem autoridade para colocar isso em legalmente, regra. ele pode fazer isso, inclusive, né? aos pais que estão assistindo aqui, eu quero contar uma coisa para vocês. Muitas vezes tem essa discussão, o filho pode trabalhar em casa, fazer as coisas. No Código Civil, poder familiar autoriza papai e mamãe a pedir para os filhos trabalharem para eles. Claro que de acordo com a idade e com a capacidade desse filho. Mas desde que não prejudique estudo. Não, mas não é trabalhar na rua, é fazer a tarefa doméstica, ajudar na tarefa doméstica. Isso eu Mas, por exemplo, pega a roupa ali pra mim, faz isso aqui, vai na loja e pega tal coisa, você pode fazer. A gente sabe que a galera perde o limite do extremo. Mas tem um limite. Você não vai pedir pro seu filho de 3 anos cozinhar um pernil, pelo amor de Deus. Mas eu, como mãe, os meus próprios filhos, por exemplo, da escola, eles cobram de ter encargos dentro de casa. Os encargos são as tarefas. Então, assim, lá em casa a Bela tá com 5 anos. Ela tem o encargo dela é colocar a roupa, tirou a roupa da escola, já vai e coloca a roupinha dela em cima da máquina, que é onde que vai lavar. Então, assim, são tarefas para manter uma casa organizada para funcionamento da família, Mais né? do que isso. São regras para criar adultos funcionais. Louça. Ela ama lavar louça. Eu não vou deixar ela lavar um prato que corre o risco de quebrar. Mas tudo que é de plástico, no dia que ela tá inspirada, eu falo, então pode lavar. Vamos lá, molha inteira, mas deixa ela. E não é escravizando, não é obrigando, não é nada. Mas é pra exatamente ensinar a ser um futuro. Olha, eu não vou estar aqui o resto da minha vida. Você precisa ter autonomia de aprender a fazer algumas coisas quando você estiver sozinho. Arrumar mala. Minha mãe fica brava. Toda vez que a gente vai viajar, eles ficam super empolgados e querem arrumar a mala sozinhos. E ela me xinga, porque você não trouxe nada. Eu falei, mãe, eu não vou tirar deles a autonomia que eles fizeram e mostrar. Porque se eu for lá e desfazer tudo que eles fizeram, eu vou estar mostrando pra eles que eles são incapazes. E não é isso que eu quero, muito pelo contrário. Não, escolheram isso, então vamos vestir. É isso aí que tem. É isso aí. As suas decisões, nesse caso, não vão influenciar na sua vida. Você não vai deixar de sair pela roupa que você tá ali mais Mas é esse acabadinha. O ponto que a gente tá falando. Você tem total razão no que você tá falando. Mas aí o papel dos pais é orientar. Exato. Então, como que nós vamos pra qual destino? Isso. Lá tá quente, lá tá frio. Aí, qual tipo de roupa que a gente vai ter que levar? Exato, eu falo, nós vamos ficar tantos dias, leva tantas blusas e tantos shorts, tantas calcinhas, tantas cuecas. Eu oriento dessa forma, mas eu deixo eles terem autonomia, porque eles precisam ir crescendo pra aprender isso. E com o tempo eles vão aprendendo, olha, eu trouxe isso, mas não foi legal. Então, pra próxima, eu não posso levar isso. Gente, vocês viram o vídeo da Sandy falando da mochila? Acho que foi a Sandy mesmo. Que a filha escolheu uma mochila que tinha o símbolo LGBTQIA+. E ela falou, gostou, compra. E aí o pessoal ficou, gente, vocês não acham melhor falar pra ela o que é, explica? E aí a Sandy sentou e falou, filha, isso aqui é isso, assim, significa tal coisa. Não é a Sandy. Quem que foi, gente? Aí foi outra famosa, mas eu não tenho certeza. Eu não lembro a pessoa. Também não. Mas aí ela foi e pode ter sido o filho também, tá? Eu posso estar confundindo o gênero da criança. Mas aí ela foi, explicou pra filha e ela falou, tá aí, o que tem? É isso. Eu gostei, foi do colorido, do arco-íris. Pra mim, na cabeça da criança é um arco-íris, não é uma...
E aí, às vezes, eu acho que é isso, assim, você explica, você mostra pra criança, por exemplo, você tem um filho adolescente que decide ir de shortinho curto, homem, ou mulher, decide de shortinho curto pra escola, se a escola permitir. Ok, conversa com ele, explica o que pode acontecer. Ele aceitou? Depois ajuda a juntar os caquinhos, talvez, sabe? Esteja lá pra apoiar. E assim, é óbvio que tem algumas situações em que aquela criança ou aquele adolescente, às vezes até um filho adulto que tem alguma questão, vai se colocar em risco se você não orientar. E às vezes mesmo com orientação, ela fala, não, mas eu quero assim. Fala, pera lá. Daqui passa seu limite, sua capacidade de decisão. Daqui pra trás, você pode decidir. Daqui pra lá, essa decisão não cabe mais a você. Eu tenho um exemplo da minha adolescência que minha mãe fez comigo. Minha mãe tem uma tatuagem a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, ela já tinha essa tatuagem. E ela falava comigo, você não vai fazer tatuagem enquanto você não tiver decidido o que você quer. Porque tatuagem é pro resto da vida. Então, enquanto você tiver na minha responsabilidade, você não vai fazer. Depois que você tiver adulta e decidir, eu fiz as minhas tatuagens, eu já tava com mais de 30 anos. Eu sempre quis fazer, mas eu tive sempre essa consciência. Tá bom, eu vou escolher então uma coisa que eu tenho certeza que eu quero, pra que não me prejudique lá na frente, que eu não queira tirar, por exemplo. Exatamente. Né? E você falou isso sobre você estar adulta, gente. Muitas vezes, a gente falou aqui de casos sobre como educar bem os filhos, essa dificuldade de ser abusivo ou ser protetor, mas muitas vezes realmente são relacionamentos abusivos. A gente tem essa ideia de que família é aquela coisa perfeita, incrível, mas não, existem pessoas tóxicas e abusivas em qualquer espaço. Sim. E às vezes as pessoas carregam cicatrizes desses relacionamentos abusivos. Eu já vi casos, por exemplo, de filhos que estão com problema com mães que eram abusivas, pais que eram abusivos, a pessoa tem 40 anos e a mãe continua mandando e desmandando. E aqui já sai muito da seara do direito, que fala, não tem poder familiar. Poder familiar é a capacidade dos pais de tomar conta da vida dos filhos, falando de uma forma muito genérica. Acaba com 18 anos. A pessoa já tá lá com os 40 e a mãe continua mandando e desmandando, estraga casamento, às vezes a pessoa não consegue entrar no relacionamento, não consegue gerir o próprio dinheiro. O que vocês podem, especialmente Ana e Lilian, o que vocês falariam para essa pessoa? Como que ela pode se desvencilhar dessa coisa de que ela leva, né? A gente, às vezes, carrega isso e... A gente pesou, né? A gente tava rindo, eu pesei o clima. Não, qual que é o ponto? É que assim, é que não tem receita de bolo, né? Acho que a Lilian vai concordar comigo. Não tem receita de bolo, não tem resposta simples. E não é um processo simples e rápido. Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso e aí amanhã tá resolvido. Essa pessoa provavelmente... grande chance. Desenvolveu algum transtorno mental, provavelmente depressão e ansiedade, que é o mais comum associado a pais controladores. A gente tem vários estudos, inclusive de depressão e ansiedade grave na adolescência, que acaba virando um quadro repetido na fase adulta. Tá? Então, a pessoa acaba tendo ali depressão recorrente, tem uma chance muito maior desses quadros por causa disso. Então, provavelmente, essa pessoa não tá bem com ela mesma. E, tendo pais controladores, provavelmente não desenvolveu autonomia emocional. E aí, não é só na vida pessoal, digamos assim, porque eu acho que não tem... A vida não se compartimenta tanto quanto as pessoas dividem didaticamente, não. Mas, não é só na vida pessoal que esse pai, essa mãe, essa outra pessoa tem tanto poder. Mas em todas as escolhas da vida dela. Porque ela não tem autonomia emocional pra nada. Então, não vai ser um dia que ela vai chegar no consultório e no outro dia ela vai sair com tudo resolvido. Mas, se ela não tratar transtorno mental de base e não fizer a terapia, é impossível sair desse ciclo. Ela pode até sair, mas ela volta. Ela volta. Processo, como e às tudo, vezes ela né? pode até se processo. afastar, mas ela continua sendo mandada. Ela continua sendo, assim, às vezes elas... não foi morar do outro lado do país. Uma ligação é suficiente pra estragar uma semana. Ou às vezes uma situação que te Uma remete situação, a algo. É. Aquele gatilho... Gente, eu lembro sobre parentalidade tóxica, eu acho que talvez não fosse a ideia, mas alguns anos atrás eu tava no shopping e me marcou, porque me incomodou num ponto. Era um pai com uma criança devia ter uns 5 anos de idade, sabe? Criança que começa a correr já e fala, já tem aquela comunicação, mas ainda é bem criança. E a criança fez alguma coisa que eu não entendi o que era, e o pai ficava assim, não, porque agora sua mãe tá triste por sua causa, olha as coisas que você faz, e você sempre faz isso, você não pode fazer isso, a culpa é sua. E era muito... Botando uma culpa na criança. Nossa, o braço até arrepia, porque eu tava na mesa do lado e eu olhei, tipo, gente, que
coisa tenebrosa. E dava pra ver que a intenção dele era educado. Tipo, você não pode fazer isso. Mas foi extremamente violento. E aí essa criança leva isso pra vida. Com certeza. Eu imagino ela quando mais velha. Porque o seu relacionamento... Porque se você tiver isso, se você tiver aquilo... A culpa é sua. E quando eu tiver velho, como é que você vai cuidar de mim se você não fizer isso? E muita gente carrega esse tipo de peso. De ter que cuidar dos pais. É uma obrigação legal, mas assim... Não significa que você vire pai do seu pai, que você tenha sido criado para cuidar dele apenas, né? E o que vocês falam, assim, sobre esse tipo de educação? Como que a gente pode... Eu sinto que faz muita parte da nossa cultura, sabe? Essa educação da culpa. Olha... Do peso. Gente, eu tô isso pesando é o clima, polêmico. eu sei. Isso é tão polêmico. Gente, não me cancelem, por favor. Mas isso é muito polêmico. É porque, assim, quando a gente pensa em tipos de sociedade, há sociedades cristãs como um todo, por causa daquele processo da Inquisição e tudo, tem um resquício em todas elas de uma ideia geral em que se você faz coisas que são consideradas ruins, você será punido. Se você faz coisas que são consideradas boas, você será beneficiado. A gente sabe, no dia a dia, que a vida não funciona exatamente assim, num cálculo matemático que 1 mais 1 é igual a 2. Tem muita coisa que a gente vê as pessoas fazerem coisas erradas por aí e passa batido. Então, assim, não estou imputando algo específico à religião. Mas estou dizendo que é um mandado de formação da nossa cultura. A nossa cultura tem base nisso. Da punição. E isso existe. E, gente, fala sério, você nunca desejou a punição de quem faz algo que você considera errado? Acho que não tem como fugir disso, só que a gente não pode punir nossos filhos dessa forma. Só que aí entra o ponto. A gente tem essa lógica de funcionamento, principalmente as civilizações latinas, né? O nosso jeito de funcionar. Cara, com esse jeito de funcionar, onde errou é igual a punição, tudo bem, pensando numa linha de raciocínio de um adulto. Uma criança e um adolescente... A Raiza até brincou, porque é isso. O córtex pré-frontal não tá pronto. Ele não é capaz de avaliar risco baseado no risco real. E não é capaz de tomar todas as decisões mediante raciocínio lógico. A maioria das decisões são impulsivas. E mal planejadas. Lógico. Impulsividade é igual a planejamento nenhum. E quando a gente fala dessa parte, assim, de planejamento, essa ausência, eu vou tirar um pouco o peso, pesou muito. Vamos falar da parte boa aqui, dinheiro. Vamos falar de dinheiro, Raiza. Você gosta de coisa polêmica. Que eu pesei muito, não, pesou até pra mim, assim. Não, mas não, aqui não vá entrar em momento. Eu até falei, não me cancelem, porque é um dado real. A gente tem isso. A gente tem E aí eu não tô dizendo que a religião X ou Y, você não ter ou não ter religião. Não é isso. Isso aconteceu e tem esse impacto na nossa cultura. Vai pra além da religião, é uma cultura. Entrou num dado cultural. Agora, a gente tem que lembrar quem é o adulto da situação. Exatamente. Gente, esse dia eu fiquei chateadíssima, viu? Assim, sabe aquela situação, tipo, não faria sentido eu intervir, eu ia aumentar a violência da situação, mas pesou. Não, é completamente pesado e E essa criança deve viver isso constantemente, né? E uma coisa... Esses e outros tipos de violência. Você sendo culpado porque uma criança de 3 anos não pode fazer algo suficiente para desestabilizar um adulto. Você jogar a culpa nela assim. E uma outra coisa que a gente não pode excluir também é o que esse pai também passou na vida dele. Porque com certeza isso já veio pelo que ele viveu. Exato. Né? Porque a gente de novo, a criança vai ser o que ela segue de exemplo. E nós somos o que a gente viveu, que a gente não teve de exemplo. Parecia ter a intenção de agredir a criança. Parecia, assim, sinceramente, que ele não conseguia perceber que aquilo era uma agressão muito séria. E as pessoas passavam em volta, nem olhavam. Não percebem. Mas esse é o ponto X da tal da violência psicológica. Engole o choro. A violência psicológica, primeiro que ela é difícil de detectar e provar. Adultos têm dificuldade de detectar entre eles. Imagina como uma criança. Você não sabe o que você tá fazendo, eu tô te educando. Primeiro, é difícil de detectar e provar. Segundo, depende da interpretação de quem tá envolvido. Terceiro, quem tá geralmente praticando uma violência psicológica não faz isso do chão.
geralmente a pessoa acha que ela tá arrasando. Sim, ela acha que ela tá fazendo tudo como deveria. E, gente, assim... Então, a crítica é ausente. É ausente. Não, a pessoa não tem crítica de que ela tá errada. Muitas pessoas olham pra esse tipo de situação e acham normal. Que não tem nada de errado. É isso? Fizeram isso comigo, eu não morri. Não morreu, mas tá todo zoado, todo estragado da cabeça. Mas não percebe. Não a pessoa percebe. não consegue identificar Exato, isso. Não. Né? Ela tem as suas dificuldades, os seus traumas... Mas ela tá lá perdidona. Ela chega muitas vezes na vida adulta desorientada. E que pra ela aquilo é o comum, né? Que pra ela aquilo é o correto. E mais do que isso, às vezes a gente vê que a pessoa passa pela vida adulta e chega na terceira idade ali com isso não resolvido. Com isso não resolvido. Gente, é aquele meme. As questões são todas de base lá dos é aquele 5, meme. 10 anos. Eu apanhei e nunca morri. Disse José, o homem que precisa beber pelo menos uma garrafa de cerveja toda noite antes de dormir. É isso. É ou não é, gente? Porque a pessoa tá se regulando de outra forma e ela não reconhece o próprio trauma e fica replicando aquilo nos filhos. É isso. Gente, a gente pesou, foi polêmico. Mas, gente, mas é a realidade. São os dados e as informações reais que a gente tem. Não, isso É muito real, é muito real. Gente, ser responsável por outro ser humano é complexo. Inclusive, essa é a crítica dessa geração mais nova, que fala, você fica falando que nunca morreu e que tem que ser isso, mas eu tô te vendo com burnout do trabalho. Mas e tá errado? Tá certo. Pra mim, tá errado. É uma crítica bastante razoável. É bem razoável. É bem razoável. O problema é que eles são adolescentes e eles não sabem ser políticos nas críticas também e não tem tanta bagagem. E a gente acha um pouquinho folga, a pessoa senta na janelinha se ela acabou de entrar nessa viagem. Laila, deixa eu te contar um negócio. Meia culpa minha aqui. Recentemente, aí eu não vou saber te dizer se tem 1 ano ou 2, mas não mais que isso. Acharam uma pedra, né? Que antigamente não escrevia no papel. Um negócio lá. De um cara que escreveu o negócio lá, acho que antes de Cristo, ou seja, tem muito tempo. Sabe o que estava escrito? Que a geração nova não sabe ver, que ela tá errada, que a geração nova é difícil. Isso aí tem nos livros de filosofia. Diz 500, 400 anos antes de Cristo. Porque essa geração está perdida. Parece que está falando de tempos atuais. Porque são gerações diferentes, vivendo momentos diferentes, com pontos de vista diferentes. Então elas não vão concordar. E é difícil a criação... respeitando isso e ao mesmo tempo cuidando da pessoa. É difícil, gente. É difícil porque a gente não sabe lidar. Não a gente estamos não tem preparados, estratégia. Não estamos. A gente não tem estratégia. Você foi criada... E o pior, a gente geralmente é criado pra viver no mundo dos nossos pais. Porque uma pessoa é capaz de educar de acordo com o seu ponto de vista. Então, eu fui educada pra viver no mundo em que os meus pais cresceram. E sem não tecnologia, sem nada. Não pro mundo atual. E hoje o mundo E eu provavelmente não vou ser capaz de criar os meus filhos de acordo com o ponto de vista da geração deles. Mas com a minha. E, gente, assim, eu acho que a nossa geração pegou muito forte aquilo que eu falo, a mudança de paradigma. Antes era um homem chefe de família. Hoje, o poder dos pais sobre os filhos chama poder familiar. Antigamente chamava pátrio poder. Porque era o pai que tinha... autoridade sobre a mãe e sobre os filhos. E a nossa geração já não é assim, mas a da nossa avó era. Ainda era assim. Então, e os nossos pais foram criados com essa linha de raciocínio. Exatamente. Então, a gente, a quando primeira eles vez que tentaram passar pra gente, já não funcionava mais. E a gente olha e vê a necessidade de deixar o adolescente, a criança questionar e ter autonomia, que os nossos avós talvez não tivessem tanto, os nossos pais tinham um pouco mais. Só que a gente não tem um precedente pra ver como que funciona isso. E aí, gente, quando eu falo de poder familiar, é a capacidade dos pais de gerirem os filhos, inclusive patrimônio, né, Raiza? Que os pais, eles têm essa autonomia para gerir o patrimônio dos filhos. Eles não podem fazer nenhuma estripulia, só para deixar claro. Eles são administradores, podem usar os bens, são usufrutuários, eles podem administrar, mas não pode, por exemplo, vender os 3 imóveis dos filhos e sair para a Europa no Eurotrip. Não pode, precisa de autorização judicial. Qual dica que você daria para os pais aumentarem o patrimônio dos filhos, em caso de filhos que têm patrimônio? Às vezes têm um divórcio e aí decidiram colocar os imóveis no nome dos filhos. Não aconselho, inclusive. Porque se você for vender, precisar resolver alguma coisa, vai ter que ter alvará judicial, vai ter que pedir pro juiz. Beleza. Mas como que você orientaria? Tem que entender mesmo ali sobre, né, onde
investir, como investir. Em caso de imóveis, talvez aluguéis, né? Assim, é uma renda. Então, já é uma forma de aumentar ali aquele patrimônio, porque aí desse aluguel você pode reinvestir em outras coisas e com isso vai aumentando aquele patrimônio ali e fazer bons investimentos, procurar mesmo um planejador financeiro que vá orientar qual a melhor forma de fazer esse planejamento para aumentar esse patrimônio. Mas hoje, se os pais decidem, por exemplo, estou aqui equilibrado, as minhas finanças estão ok, eu quero pegar e fazer uma reserva de oportunidade para o meu filho. Para quando ele tiver os 18, ou então quando eu fizer 15, uma festa ali, eu quero fazer essa reserva para ele. Qual percentual da renda da família você acha que pode colocar? E pensando que é uma reserva para frente, você vê algum investimento que seria mais interessante? Eu sempre gosto muito da renda variável, que são retornos melhores no longo prazo e que vão trazer rendas passivas ali para frente que não vai precisar mexer nesse patrimônio. O patrimônio vai ficar intacto, não vai acabar e a pessoa vai conseguir ter uma renda vinda desse patrimônio. Então, eu gosto muito da renda variável, ações, fundos imobiliários. Que bom que você explicou, porque eu tava, gente, o que é uma renda variável? Eu vou parecer burra, mas eu ia ter que perguntar. São ações, boas ações, tá, gente? Infelizmente, tem muita tranqueira, mas boas ações que pagam dividendos. Os dividendos são os lucros que são divididos daquela empresa, então, com o longo prazo, a gente recebe aquilo ali. Então, se a pessoa tem tempo, ela vai colocando aquele valor ali mensalmente, com 10, 15 anos, ela já vai ter construído um patrimônio, que desse patrimônio vai trazer uma renda mensal para ela, que vai sustentar aquele filho ali, sem precisar tirar do patrimônio, sem precisar acabar com o patrimônio. E você acha, por exemplo, e aí eu já tô divagando, porque assim, como planejadora financeira, eu sou uma excelente cozinheira e eu cozinho muito mal. Acha que... eu já vi muitos pais no divórcio que fazem previdência privada para os filhos. A previdência privada, ela é uma estratégia utilizada muito para diminuir o percentual ali do imposto de renda, porque a previdência privada, ela tem um percentual que você consegue declarar e descontar ali. Então, é uma estratégia usada e ela não entra no inventário, ela não fica presa. Então, ela é um ativo que ele ali, no caso de morte ou, né, de alguma coisa, esses pais vão conseguir utilizar esse recurso sem precisar de ter uma autorização judicial para isso. Mas a previdência privada já tá caindo também, tá? Inventário, divórcio, tá pegando, viu? Pois é. Já tem discussão sobre isso, porque assim, especialmente divórcio Então, volta a falar, e por enquanto, a renda variável não entra, não. Você tem que declarar, mas ela tá liberada ali, então você não tá... Até que peguem, pois é. Ela a gente ainda tá... nunca sabe, porque assim, tem aquilo. mais um ponto positivo pra ela. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã na política do país. O que não entra de jeito nenhum no inventário é quando você deixa um seguro de vida com o beneficiário, porque aí você deixou pra ele, e isso não vai pro inventário. Mas se eu for pensar, a previdência privada é uma renda ali que é dinheiro. Se for num divórcio, se for inventário... Mas aí, isso se tiver no nome dos pais, né? Nesse caso. Mas se coloca direto no nome do filho... Como assim? O seguro de vida para o filho, se o caso do filho morrer. Não, ela tá falando da previdência. Se eu faço a previdência para o filho. Aí não, é do filho. É do filho. Isso não entra no dá pra fazer, então, mas sem isso passar pelo... Mas caso aconteça, né? A gente não sabe. Caso aconteça, esse filho venha morrer. Isso aí. E precise fazer um inventário. E, por então, exemplo, ela agora aqui, tá me falando que tá tendo mudança. Aqui tem até uma outra possibilidade também, gente. Se os pais fazem o seguro a previdência privada pro filho, com aquela que você pode fazer o resgate. Um dos pais morre. O outro tá passando ali um aperto para sustentar o filho. Ele pode pegar esse dinheiro da previdência privada, se for resgatável, mas também vai precisar de autorização judicial. Porque é filho, né? É menor de idade, então o Ministério Público tem que ali garantir que tá tudo correndo bem. E assim... Que é pro funcionamento da família mesmo. E aí você tem que fazer prova mesmo, gente. De que aquilo vai para aquela pessoa, né? Que, tipo assim, o pai e a mãe funcionam nessa função quase como um administrador do dinheiro. Exatamente então... o administrador. Ele pode usufruir daquele bem, mas ele não é o dono. Ele não pode ultrapassar os limites da administração. Não pode.
Então, quando você vai vender bens de menores, você precisa literalmente de autorização judicial. E sem autorização do juiz, é nulo. É nulidade aquilo. E aí, Laila, voltando um pouquinho que você falou, né? Que você não aconselha os pais a colocarem os bens no nome dos filhos. Até o filho completar 18 anos, certo? Certo. Tá, porque... De criança, de menor de idade. Quando é criança, né? A gente pensa muito assim quando é artista, né? Que os pais precisam administrar ali aquele ganho, que é um ganho muito, muito grande, que vem através daquela criança. Né? Mas precisa... Muitas vezes os pais precisam parar de trabalhar para acompanhar aquela criança ali naquele momento. Porque né? tem pais que falam assim, eu quero resguardar meu filho. Às vezes não é nem um divórcio, mas falam, vamos comprar um imóvel, vamos colocar no nome do nosso filho. Se você tiver algum problema, você vai precisar de autorização judicial para vender. Sabe? É uma coisa que vai ficar muito presa. Às vezes é melhor você fazer a poupança e falar que é pro seu filho, mas não coloca coisa em nome de menor. Divórcio é a mesma coisa. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje você pode estar bem, aí você deixou o imóvel pro seu filho de 8 anos de idade, aconteceu uma coisa terrível, um problema financeiro na família e aí? Por isso que precisa ter o planejamento, para que não precise desse imóvel. Exatamente. E para que as coisas funcionem também, né? Assim, para que isso seja pensado, né? Porque até essas coisas são pensadas, né? Sim. Na hora de fazer. Mas isso a gente tá falando de menor de idade. Menor de idade. Só que a gente vê que às vezes os filhos se tornam maiores de idade. Ou às vezes, no caso, né, desse pessoal, e a gente sabe que tem polêmicas aí, recentes, inclusive, né, nos últimos anos, de gente que menor de idade, trabalhando e fazendo grandes quantidades de dinheiro. Fortuna. Deu problema aí. Mas, isso pode virar uma forma de controle dos pais também, né? Sim. Gente, pensa, você pega um filho e descobre que ele tem a capacidade de fazer muito dinheiro. E aí você cria ele de uma forma em que ele esteja sempre sob a sua asa e não tenha segurança para se colocar no mundo. Já que a gente tá polêmica, vou falar. Vou falar. A gente viu, gente. Assim, não é um dado, não é segredo pra ninguém. Aconteceu, né? O caso da Larissa Manoela, que inclusive ela levou pro Fantástico. Então, isso é um dado que apareceu no Fantástico. A gente não tá criando nada. E foi exatamente isso. Era uma situação de controle. Os pais, ela já estava maior de idade e os pais controlando a vida financeira dela, né? Inclusive, até pra ela comprar um milho na praia, ela tinha que pedir. Gente, pra comprar calcinha, ela tinha que pedir à mãe dinheiro. Ela não tinha liberdade pra ter acesso às contas bancárias dela. Gente, às vezes em proporções menores, mas acontece com a gente. Eu acredito, Lilian, você que é psicóloga, você deve ouvir muito pessoas adultas narrando coisas da vida e você fala, isso provavelmente é uma coisa lá de trás, né? Sem dúvida. E na grande maioria dos casos é reflexo daquilo que a pessoa viveu, daquilo que ela sentiu naquele momento e que não soube, às vezes, decifrar, não soube expressar, não soube canalizar, não soube reagir, né, mesmo aquilo, né? E então isso vai se tornando problemas que vão sendo refletidos aí depois na vida adulta. E é por isso que Freud fala que a culpa é da nossa mãe? Ele fala mesmo? Tem alguma coisa assim? Eu só conheço essa piada, gente. Nunca li Freud. Não é exatamente assim, né? Ele fala, mas não é exatamente assim. Mas ele fala que a questão vem de casa, né? Dos pais, de como você foi criado. E faz todo sentido, mas é porque é muito divertido botar a culpa na mãe. Fala sério. E conveniente da também, né? É bastante conveniente. Coitada da mãe. Ai, gente. Assim, bom que o episódio tá encerrando aqui com um pouquinho de risada, porque teve um momento que pesou, me deu até um desespero. Mas então, como é de praxe, eu vou pedir pra cada uma dar um apanhado geral, a visão desse episódio, o que a gente pode levar. E aí a gente encerra. No próximo episódio a gente vai ter mais assunto polêmico, já aviso. Muito interessante. Mas no finalzinho eu dou um spoiler. No caso, né, se você é dependente financeiramente, mesmo sendo um maior de idade dos seus familiares, dos seus pais, procure entender e procure se planejar para que você saia dessa dependência e viva a sua vida sem essa parentalidade tóxica. Sim, assim, acho que eu vou bater na mesma tecla de sempre, mas é porque não tem receita de bolo. A questão principal é, se algo da sua vida, como maior de idade, uma pessoa adulta, tá completamente fora do seu controle, não dá pra ter controle sobre tudo, mas se algo tá completamente fora do seu controle,
Você precisa, primeiro, refletir para entender da onde vem o que está te incomodando. E o segundo passo automático é buscar ajuda. É buscar ajuda profissional. E aí, para tudo, dependendo da área que tá ali, né? Psicólogo, psiquiatra, planejador financeiro, advogado, dependendo do que acontecer ali, começar a buscar esse acompanhamento. É isso. Dá para fazer, mas precisa de acompanhamento. Eu acho que o que fica para nós aqui desse episódio é a questão dessa linha tênue que a gente falou, né? Dessa dificuldade de se perceber até onde está indo uma parentalidade tóxica e até onde não é, né? Então, se você, como a Ana disse, percebe, já é uma pessoa adulta e percebe que tem alguma coisa errada ou se lembra de algum fato lá da infância, alguma coisa que te mexe muito com você ou que você não consegue esquecer, procure ajuda, né? Ajuda profissional, porque isso vai fazer com que você identifique as coisas, ressignifique as coisas, elabore as questões e possa partir para frente, né? O que eu trago desse episódio é: os pais têm sim autoridade, inclusive conferida por lei, sobre os filhos menores de idade. Mas essa autoridade, ela não é absoluta e ela deve ser sempre exercida de forma a garantir o melhor interesse dessa criança. O objetivo é garantir um desenvolvimento saudável, e eu sei que a gente sempre faz o melhor e nem sempre é suficiente, mas se você, pai, está percebendo algum abuso emocional da sua parte, algum descontrole, vai ficando recorrente, busca apoio psicológico. Porque você pode estar cruzando essa linha do cuidado e indo para uma parentalidade tóxica. É isso. A pergunta é sempre assim, por que isso te incomoda tanto, né? Exatamente, A pergunta é gente. sempre essa. E aqui a gente encerra mais um episódio do Diálogos Autênticos. Se você se identificou com esse tema, quer contratar alguma das profissionais que está nessa mesa, os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Lembra de nos seguir nas redes sociais, tá? Os arrobas também estão todos aqui. Deixa seu joinha, faz um comentário, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. E nós te vemos no próximo episódio.